Coisas que eu não gosto em provas ou vestibulares. Eu sou o professor Adolfo Clair, quero conversar com vocês sobre isso. Peço que se inscreva no canal, assine as notificações e vamos a mais esse vídeo. Essencialmente, ah, eu sempre, assim, eu gosto de estudar as coisas, eu gosto de aprender, eu gosto de aprender coisas novas. Então, desde idiomas até coisas que não tem nada a ver, tipo mexer no motor de carro ou mexer no motor de moto. Eu tenho dificuldade com parafusos, eu sempre empaco em algum parafuso, mas eu acho divertido, eu acho assim uma habilidade, quem é mecânico, um negócio muito da hora. Meu irmão mais velho é mecânico, não tive a oportunidade de aprender, mexer qualquer coisa com ele, porque seguimos rumos diferentes na vida. Mas eu acho super legal. Eu tenho um amigo chamado Gomes, inclusive foi ele que mexeu no motor da minha moto. E, pô, cara, assim, eu acho super da hora quem tem habilidade de mexer com moto e tal. E o que que acontece? O que que isso tem a ver com o que eu tô querendo trazer aqui pra vocês? Eu gosto de aprender as coisas. Se você sentar para mim e começar a falar alguma coisa de uma matéria, de uma área da ciência de humanas que eu não domino, eu vou ouvir com todo prazer. Agora, eu nunca estudei para fazer prova. Nunca, nunca na minha vida eu me lembro de falar, eu vou estudar para o vestibular, eu vou estudar para o Enem, eu vou estudar. Eu nunca, nunca. E essa é uma das coisas que me fez me tornar um aluno mediano. Por quê? É, Se tem uma coisa que eu sempre passei raiva, isso depois que eu saí da escola, tá, gente? Depois que eu saí da escola, eu comecei a prestar uns vestibular, uns concursos. E se tem uma coisa que eu odeio em concurso, é eu chegar lá. Tipo, eu estudei Segunda Guerra Mundial, W.L. Shearer, Richard B. Evans, né? Estudei os clássicos de história, Gibbons, Ferreiro, Fuster de Coulanges. Eu estudei história, tá. Eu chego num vestibular de história, um concurso para ser, sei lá, professor ou qualquer coisa, um concurso qualquer. E a pergunta que eles colocam é assim: Joãozinho foi na feira e Joãozinho comprou 850 bananas verdes. A pergunta é: quantas calorias tem? Tá ligado? Eu, eu olho para uma pergunta dessa e falo, cara, esse pessoal tá querendo arrancar meu dinheiro, né? Esse pessoal quer arrancar meu dinheiro, né? E isso não é um problema que eu vejo de agora. Isso já acontece no Brasil há muito tempo. E eu já vi um professor chamado Ledo Vaccaro falando que isso é uma coisa que acontece desde a década de 70 no Brasil. A maldita pegadinha, em que você não pesa o conhecimento do concursando. Você tenta pescar ele pela lógica, pega pegadinha. Entendeu? Eu falo, cara, teve um concurso que eu saí, que eu prestei, que eu cheguei para os outros professores, os outros concursandos que estavam na. Eu falei, ó, tinha umas 4 perguntas desse naipe, né? De, a Juliana e a Amanda, que horas são? Ô, mano, meu, meu, eu tô estudando pra ser, eu tô passando, eu tô prestando esse concurso pra ser professor de história, pra ser professor de língua portuguesa, pra ser professor de inglês, não é pra saber que hora, porque Juliana e Amanda, que horas são. Sabe, é umas coisas que as bancas colocam, e sabe qual que é o pior de tudo? É que eu encontrei vídeo de gente defendendo isso, falando, não, porque no concurso, o cara falando, porque no concurso, a gente não tá medindo conhecimento. Porque o conhecimento a gente sabe que o concursando tem. A gente está medindo a capacidade dele de lidar com situações. Lidar com situação, irmão. Lidar com situação. Que situação? Aí você tem um cara que se mata de estudar, se mata de. Não estou dizendo nem de mim, estou falando de um professor lá que se mata de estudar para responder. Para responder uma questão e 99 questões ser Amanda e Juliana, que horas são? Joãozinho foi na feira,
comprou 850 bananas verdes. Quantas calorias tem? E mais 1000 perguntas idiotas desse jeito. Aí você acha justo? Eu não acho justo. O concurso da VUNESP que teve, do qual eu me tornei professor, que eu consegui pegar para me tornar professor com a categoria O, eu posso dizer uma coisa para vocês. Tudo estava errado, um monte de coisa estava errada. Mas se tem uma coisa que eu gostei foi, lá tinha perguntas da minha matéria e não tinha pegadinha. Não tinha pegadinha. Se teve uma coisa que eu gostei no último concurso que foi feito pelo Estado, né, sem ser esse concurso para professores, me esqueci o nome, mas quem hoje no estado é categoria O, que prestou concurso para professores, que teve mais de 300 mil candidatos, né? Mais de 300 mil candidatos. Se teve uma coisa que eu gostei, se teve uma das poucas provas que eu gostei de fazer foi essa. E não fui bem, tá, gente? Eu passei, fui classificado, mas assim, numa posição mediana. Por isso que eu demorei 2 anos para entrar na sala de aula. Mas eu digo para você que quem estudou sabia. Quem estudou sabia. Quem estudou foi bem. Porque realmente o que foi exigido no edital foi colocado lá. Não tinha aquelas pegadinhas ridículas de Juliana e Amanda, que horas são? Não tinha, eu não vi. Teve matéria específica, teve a parte de língua portuguesa, teve a parte de matemática, que, né, no caso de humanas, por exemplo, foi bem reduzido. Teve umas perguntas difíceis lá de matemática, não tem problema, vai, tá tudo certo. E assim vai. Então, os concursos precisam rever essas questões. Teve um concurso que eu até falei, professores, eu não consigo entender. Eu tô prestando concurso para ser professor de história e não tinha uma pergunta de história. Não tinha uma pergunta de história. Os professores mais velhos de concurso dos concursos falaram assim, ó, pode se acostumar, professor Adolfo, porque para concurso de professor você nunca vai estudar matéria específica. Você sempre vai ter que estudar a pedagogia de maneira geral. Porque sempre vai ser diluído. História sempre vai estar diluída na língua portuguesa, vai estar diluído. Eu falei, porra, eu fiz faculdade de história pra quê então? Pra que eu fiz faculdade de história? Se eu não vou ser... Se eu não vou responder questões sobre história. Pra que eu tô estudando história então? Entendeu? Não faz sentido, gente. Então, de certa forma, muitas bancas aí precisam rever como que elas fazem questionamento. Muitos vestibulares, Enem. Cara, tem vídeo aí, tem cena dos caras colocando assim, perguntas absurdas do Enem. Perguntas absurdas do Enem. Perguntas absurdas, porque é absurdo, cara. É absurdo. Então, é isso. Um abraço. Essa é meu desabafo sobre provas e concursos, porque eu sempre odiei fazer prova e concurso por causa exatamente disso, né? Encontrei um concurso que eu gostei de responder os questionamentos, não fui bem, mas eu gostei de responder porque era exatamente aquele negócio. Se eu tivesse estudado mais, eu saberia essa resposta, né? E não, né? Quantas calorias tem em cada banana? Banana verde, tá? Você tem que saber quantas calorias tem em cada banana, nas 850 bananas verdes que Joãozinho comprou na feira. E se você acha que eu tô zoando, é disso pra pior. Né, Shinx? É disso pra pior, né, Shinx? Um abraço, cachorro. Um abraço pra você que assistiu esse vídeo. E fui.